Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem do próximo domingo às 15 horas ali no YouTube, cujo tema ao qual estamos pregando é: o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Queridos, vejam o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco. Ele não quer nos ver envolvido com preocupações. E aqui eu vou te passar alguns princípios que você pode praticar, que você vai ficar livre deste incômodo, dessa situação tão ruim, que são as preocupações que nos assediam no nosso dia a dia, a cada momento. E o tema de hoje é que querer fazer o que você não deve fazer, isto certamente nos provoca grandes preocupações. Vamos ler um texto da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 2, verso 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Pai, eu agradeço ao Senhor a oportunidade que o Senhor me dá de pregar a tua santa palavra para o teu povo, e eu sei da responsabilidade, Senhor, que isto representa. Por isso, eu venho pedir ao meu amado Senhor que me conceda, nesse momento de gravação, uma unção poderosa do Espírito Santo, para que eu possa transmitir este ensino com firmeza, com revelação, com graça, para que as pessoas que nos ouvem, Senhor, possam ser grandemente edificadas. Por outro lado, Senhor, nós pedimos também que o Senhor conceda àqueles que estão nos ouvindo um espírito de revelação e de sabedoria do pleno conhecimento da Tua palavra. E desde já, Senhor, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e fazemos isto, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, vamos pensar numa coisa. Quando você deixa uma criança brincando ali na sala com vários carrinhos, você escolhe 10 carrinhos iguais. E daqueles 10 você separa um. E diz para ele: filho, você não pode brincar com esse carrinho aqui. Brinque com todos os outros que vai ser muito legal. Aí você dá as costas. E o que é que vai acontecer? A criança vai exatamente no carrinho que ela não deveria pegar e pega para fazer a brincadeira. Isso é natural, amados, do ser humano, do caráter do homem, do ser criado por Deus. Então, sempre que alguma coisa é proibida, as pessoas têm a curiosidade de experimentar, porque dizem por aí as más línguas que aquilo que é proibido é mais gostoso. Querido, o que é proibido é pecado. Não tem esse negócio de mais gostoso, não. Vamos agora à situação lá do Jardim do Éden, quando o nosso pai plantou esse jardim, que na verdade, amado, não é um jardim como você está acostumado a ver na sua casa, não é um jardim zoológico, é um jardim imenso, que engloba hoje 2 países, Iraque, né, e Irã. É um negócio muito grande, porque as coisas de Deus é tudo grande. Então Deus plantou esse jardim e colocou ali o casal que ele havia criado, Adão e Eva, para cuidar do jardim e para guardar o jardim, né? E o Senhor disse assim: olha, Adão, você pode usufruir de tudo que tem nesse jardim, é tudo seu. Porém, há uma árvore aqui, a qual eu não quero que você coma. Porque, meu filho, no dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Agora, imagine vocês, amados, na lei judaica tem 613 mandamentos, dos prós e dos contras, ou seja, a favor e outros para não fazer. E impossível que o judeu possa cumprir esses 613 mandamentos. Lá no Sinai, Deus deu para Adão 10 mandamentos impressos numa pedra que o próprio Deus recortou e gravou ali os 10 mandamentos. Nós sabemos que Moisés desceu do monte e viu um tremendo bafafá com o povo
lá embaixo, ele ficou tão irado com aquela situação que ele terminou quebrando aquelas pedras. Imagine a ira de Moisés, que é considerado o homem mais manso da terra, diante de uma situação de idolatria. O povo estava se prostituindo, o povo estava bebendo, dançando, uma coisa muito desagradável aos olhos do Senhor. Mas Deus é bom, Deus preparou uma nova pedra e convocou Moisés lá em cima, e imprimiu novamente os 10 mandamentos e deu para Moisés passar para o povo. Agora, Jesus, quando veio a esse mundo, ele acrescentou mais um outro mandamento. Ele diz lá, um novo, João 12:34, se eu não me engano, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Deus vos amou. Nos primeiros mandamentos não constava de amar uns aos outros, nos 10 da lei de Moisés. Então Jesus acrescentou mais um mandamento. Agora vocês imaginam, diminuiu de 613 para 11. Mas Jesus, amado mestre que é, na sua infinita bondade e sabedoria, resumiu esses 11 mandamentos em 2, para ver se o povo se toca e pelo menos em 2 obedece. Ou seja, os 2 mandamentos mais importantes da lei amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Então, a Adão foi dado a oportunidade de cumprir um mandamento. Hoje, com todas as facilidades, com todas as modernidades que temos, Deus nos passou 2 mandamentos, que na verdade é um só, que é amar. A verdade é que o mandamento maior é amar, primeiro a Deus, segundo ao próximo. Então, mas o ser humano, queridos, é muito inquieto, é muito nervoso, ele quer, porque quer experimentar de tudo. Acontece, meu amado, que nem tudo nos é lícito, nem tudo convém. Então nós precisamos filtrar as coisas do Senhor e simplesmente obedecer na íntegra, sem questionar, sem reclamar, sem ficar perguntando coisa. Mas, lamentavelmente, aquilo que não era para fazer, os nossos pais Adão e Eva fizeram. E por causa disso, eles caíram em transgressão, foram expulsos do jardim, e hoje está esse caos que o mundo vive, né? O mundo inteiro já no maligno, porque Adão passou a autoridade desse mundo para o diabo, e hoje a gente vive passando por muitas provações, por muita dificuldade, que não precisariam passar por isso, mas essa é a realidade. Nós temos que encarar, nós temos que desenvolver, nós temos que avançar. Então, nós temos que entender uma coisa, querido, que quando a Bíblia diz que algo é proibido, não tem jeitinho brasileiro, porque o brasileiro vai lá fora no exterior e se dá mal, porque ele está acostumado aqui chegar depois do horário e ser atendido, ele está acostumado aqui passar por cima das leis que são criadas. Amado, deixa eu te dizer algo. Se no mundo natural essas coisas acontecem e que não deveriam acontecer, no reino de Deus isso não existe. Você não pode, não deve, não vai transgredir a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, a nós cabe, para preservar nossa própria vida, nossa própria integridade e o nosso próprio relacionamento com Deus, simplesmente obedecer, sem perguntar, sem questionar, sem emitir opiniões próprias que para Deus não vale nada. Então, querido, vamos aprender uma coisa. Se está escrito na Bíblia, não precisa Deus falar ao vivo, já está escrito, selado e na sua mão aí da Escritura Sagrada que você tem. Então você tem que entender uma coisa, aquilo que não é para fazer, a gente não faz. E fim de papo, para com esse negócio de
querer dar um jeitinho em tudo, dobrar tudo. Tem muita gente, amado, pensando que vai chegar no céu naquele grande dia e vai passar uma conversa lá no porteiro do céu para poder entrar. Não vai entrar, meu amado. Ah, mas Deus não tem misericórdia de mim? Não, Deus não tem peninha de você. Deus tem prazer em abençoar, em receber aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que lhe obedecem, aqueles que fazem a sua vontade. Não há outro caminho. Não vai ter jeitinho no céu. Na última hora você não entra. E tem mais, amado. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas morreu, acabou qualquer ação que você poderia fazer. Não tem esse negócio de ir pro purgatório, ficar um tempo lá e depois... Não, não, não. No reino de Deus tem duas coisas, céu e inferno. Se você não for para um, você vai para o outro. Então, chega de brasileiro querer dar jeitinho nas coisas e, na última hora, Deus vai lançar uma anistia geral. Não vai lançar, não. Se você quer fazer alguma coisa, é agora, quando você está em vida, em pleno uso das suas faculdades mentais. E mais, ir para o céu ou para um inferno é uma escolha sua, meu querido. Você escolhe aonde você quer passar a sua eternidade. Eu já me decidi, eu e a minha casa queremos passar a eternidade com Deus. Fim de papo. Agora, se você acha que andar com Deus é pesado, é difícil, é complicado, a escolha é sua. Só que você jamais vai questionar diante de Deus que você não sabia das coisas. Você sabia sim, não obedeceu porque não quis. Vamos voltar ao texto aqui da Bíblia para falar de pessoas que não devem fazer aquilo que nos é permitido fazer. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 7, diz assim, amados: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Querido, muitas vezes a gente vai na casa de uma pessoa e está lá um retrato, vamos assim dizer, né? Um quadro, melhor explicando, de Jesus. Primeiro, ninguém viu Jesus pessoalmente dessa nossa geração, desse nosso tempo, para fotografar Jesus como ele é. Uns colocam que Jesus é loiro, de olhos azuis, outros colocam que ele é moreno, enfim, os artistas renascentistas criaram vários retratos de Jesus. Mas, amado, não é Jesus ali, é uma aparência. Porque, veja bem, a Bíblia é muito clara. Olha o que ela diz aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, fotografia nenhuma para adorar, porque Deus não quer. Então não adianta dizer, não, nós veneramos as imagens. Não existe negócio de venerar a imagem. Esse mandamento é muito claro, é muito cristalino, e não há o que discutir, meu amado. Não devemos fazer imagem de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do Papa, do Bispo, do Pastor, do Apóstolo. Esquece. O reino de Deus é um reino espiritual. Não é um reino natural, onde você possa ver com seus olhos mortais. Não, é algo espiritual. Agora, o Senhor não somente proíbe as pessoas de fazer essas imagens, como também de adorar. Nem lhes darás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não entendo como nossos amigos da Igreja Católica, eles têm aquela condição. Você vai no santuário, está lá cheio de imagens. Amado, isso aí é proibido por Deus. Eu não sei como é que os padres vão se explicar, porque está lá claramente escrito que não é para fazer tal coisa, não é para adorar, não é para se ajoelhar. Mas eu venho de uma família católica, ortodoxa. Meu pai fazia reza, ladainha nas casas das pessoas, e não foram poucas as vezes que eu me ajoelhei diante de imagens para cultuar aquelas imagens. Hoje, com o entendimento que eu tenho, várias vezes eu já me arrependi, já pedi perdão para Deus, já resolvi minha situação com o Senhor. Graças a Deus que meu pai também entendeu isso, se converteu, e eu tenho certeza que ele está com o Senhor hoje. Mas, no tempo da ignorância, a gente fazia muita coisa. Só que Jesus disse que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Está escrito em Atos 17, 31. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, convoca cada um de nós para explicar que só há um no qual o homem pode ser salvo, que é o Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome embaixo do céu no qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus é o nosso caminho para Deus, mas é um Jesus espiritual, não é um Jesus pregado num madeiro, não é um Jesus retratado numa foto de um artista. Isso não existe no reino do nosso Deus. Então, pessoas que fazem adoração a ídolos entra em maldição, né? Tá aqui. Deus chama isso de iniquidade. Então a maldição hereditária vai até a 4ª geração daqueles que no passado adoraram as imagens. Então, na 4ª geração, cessa essa maldição. Porém, hoje, se você se converte ao Senhor, você faz uma oração a Deus e Deus te liberta, a você e a sua casa, dessas maldições, e você passa a ser abençoado, querido, até 1000 gerações da sua existência, porque Deus lhe ama, Deus me ama. Agora, é muito importante você entender o seguinte: ele faz misericórdia daqueles que amam o Senhor e guardam, obedecem os seus mandamentos. Não adianta, meu amado, você dizer que você ama a Deus, mas não guarda os mandamentos. Isso é uma contradição. Deus não aceita isso. A maneira pela qual eu e você podemos declarar e confirmar que amamos a Deus está em cumprir, em obedecer os seus mandamentos. E o mandamento aqui é: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás e nem darás culto, porque eu sou um Deus zeloso. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. A glória é dele, somente dele. Ele não vai dividir com santo A, santo B, santo C. Então, que fique bem claro esse aspecto. Agora, um outro detalhe muito interessante, que muitas vezes a gente tropeça, é tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É você dizer algo que Deus não falou. Por exemplo, você vai, leva a profetada para alguém e diz: ó, Deus me disse que com você, meu amado, vai acontecer isso, isso e isso. Mas Deus disse: olha, se você tiver um sonho, fale apenas como um sonho. Se você tiver uma opinião pessoal, fale como sua opinião pessoal. Não tome o meu nome para dizer Deus disse quando Deus não disse. Meus amados, tem muita gente boa, inclusive muitos cristãos, passando dificuldades espirituais, tribulações, guerras, porque estão usando o nome de Deus em vão. Ah, Deus me disse isso, isso, isso e isso. E Deus não falou. Então ele diz que não terá por inocente. E esse é um dos pecados graves que o ser humano comete. É usar o nome de Deus em vão. Que significa dizer que Deus falou quando Deus não falou. Então, meus amados, vamos nos cuidar e vamos ficar muito tranquilos com relação a isso. Em Eclesiastes 5, 1 em diante, diz assim:
guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não precipite o teu coração para dizer palavras, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Que sejam um pouco as tuas palavras. Muitos se perdem, muitos se confundem, muitos entram em dificuldade porque fala demais. Querido, entrar na casa de Deus é mais preferível ouvir do que fazer voto de tolo. Ah, Senhor, o fulano de tal está com uma doença assim, assim, assim. Se o Senhor curar, ele vai fazer, para não dizer o seu próprio nome, isso, isso, isso. Gente, isso é voto de tolo. Deus não vai te curar porque você fez uma promessa, até porque, meu amado, Deus não precisa nada que você tem. Deus é autossuficiente em si mesmo. Então, nada de fazer promessas vãs, compromissos tolos, a Bíblia chama de voto de tolo, porque Deus não terá por inocente aquele que fizer voto de tolo. Quando você chegar na casa do Senhor, tenha reverência, participe do louvor, ouça a ministração do pastor, e sejam poucas as tuas palavras, porque no muito falar há muita transgressão. Amém, amados? Muito bem. Mateus 23, de 2 a 7, nos diz o seguinte, ó. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras da sinagoga, e a saudação nas praças, e o serem chamados de mestre pelos homens. Meus amados, aqui o Senhor está fazendo uma descrição dos fariseus, veja só. Ele diz assim, ó, na cadeira de Moisés. Moisés foi o legislador do Velho Testamento. Ele escreveu os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco ou Torá, para os judeus. Agora veja só. Então, na cadeira de Moisés sentaram os escribas e fariseus. Agora, olha a recomendação que o Senhor dá para você e para mim. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, os fariseus, eles ensinam corretamente. Eles ensinam segundo a sã doutrina. Eles ensinam segundo a Bíblia. Mas não os imiteis nas suas obras. Não adianta você querer ser um discípulo de um fariseu, um discípulo de um escriba. Por quê? Eles ensinavam corretamente, porque eles tinham temor de Deus no coração, mas aquilo não era para eles fazer, era para os pobres mortais. Eles eram da casta sacerdotal, então eles podiam fazer o que quiserem. Não é assim. A lei de Deus é para todos igualmente. Ó, porque dizem e não fazem. Ou seja, chega para o filho, meu filho, você deve ir para o culto lá da igreja, mas ele mesmo não vai para o culto. Fica em casa, tomando suas bebidinhas, ou vai jogar futebol, ou vai para onde ele quiser. Mas ele quer que o filho vá para a igreja. E o filho vai dizer, pai, se esse negócio de igreja fosse bom, o senhor também iria. Como é que o senhor quer que eu vá? E que o próprio senhor não vai? Então, meus amados, esse é tipo do ensino que não vai edificar, que não vai transformar, que não vai abençoar. Por isso que quando Jesus terminou a sua prédica do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, as pessoas ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque viu que Jesus tinha autoridade. O que é ter autoridade? É praticar aquilo que você ensina. Então, Jesus tinha e tem autoridade, mas esses fariseus aqui não têm autoridade, embora eles ensinem corretamente, mas não podemos imitar as suas obras. Está aqui escrito,
porque eles dizem o que é certo, mas eles mesmos não fazem. Então vamos lá. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Ou seja, é uma lei dura, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, parará. Entretanto, eles mesmos não fazem. Então o que adianta querer fazer? Nem mesmo com o dedo eles querem movê-los. Praticam, pois, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Ou seja, o propósito deles é aparecer. Se naquela época tivesse televisão, meu Deus, eles estariam sempre lá no vídeo para mostrar a carinha deles e para mostrar o conhecimento, para mostrar que eles eram bons ensinadores. Que mais que eles gostam? Eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eram aquelas roupas especiais que eles usavam lá no templo de Jerusalém. Amam o primeiro lugar nos banquetes. Ele quer sempre ficar na fileira da frente. E as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações na praça e o serem chamados de mestre pelos homens. Então, a função do escriba e do fariseu não era apenas de ensinar, era de mostrar que eles eram melhores do que os outros, que eles que eram os caras. Tá, mas aí que tá, ensina corretamente, mas não está cheio disso hoje nas igrejas evangélicas. Nós temos muitos fariseus, pastores, apóstolos, mestres, falando de coisas lindas, mas que ele sai do culto e vai fazer bagunça por aí. E, meu irmão, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Não adianta você querer passar por bom quando você não é bom. E, aliás, quero lhe dizer algo. Bom só existe um, que é Deus. O próprio Jesus falou estas palavras. Tem mais. Em Mateus 23, 13 a 15, diz assim: ai de vós, o negócio vai pegar para eles, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Meu irmão, isso é muito grave. Esse é o papel de Satanás. Satanás está lá, já sabe que a sentença dele é irrevogável, que ele vai passar toda a eternidade no inferno, mas ele não quer estar lá sozinho, ele e seus demônios. Ele tenta arrastar uma grande multidão de homens incautos para fazer companhia para ele lá no inferno. Então, os fariseus eram assim, eles não entravam no reino de Deus e ainda queria fazer tropeçar. É como se ele ficasse na porta com o pezinho ali estendido para quando alguém passar, ele passar uma rasteira e a pessoa cair. É grave isso, meus amados. Não queira ser nunca um fariseu. Autenticidade na vida de um pastor, de um apóstolo, de um obreiro, de um mestre, é viver especificamente aquilo que ele prega. E ainda te digo mais, se você não pratica certas palavras, nem pregue, porque a sua pregação vai ser nula, o que é pior. Você vai induzir pessoas de bem no erro, e isso é muito grave. Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não tinha medo desses caras. Ele lançava na cara aquilo que ele acreditava. Porque devorais a casa das viúvas. E para justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízos muito mais severos. Meus amados, se é um tipo de gente que Deus tem muita compaixão, são as viúvas. Então não pense porque ela é viúva que você vai tirar partido, que você vai explorá-la, que você vai querer passar a mão nos seus bens, porque Deus é o marido das viúvas. Ele não admite que nenhum de nós venha explorar, venha abusar da boa-fé das viúvas. Ele continua aqui de novo, os ai de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Querido, a sentença do Senhor para os fariseus, ela é muito grave, ela é muito pesada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta a você que é pastor, meu amado, você que é líder de célula, você que é apóstolo, você que é bispo.
Será que o seu ensino é comparado com o ensino de Jesus, que ele era verdadeiro, ele pregava e vivia? Ou você, para aparecer, quer dar uma demonstração de profundo conhecimento da hermenêutica, dos estudos das escrituras, das linhas de interpretação, e estão lá pregando discursos ou sermões muito fortes, muito poderosos, muito bonitos, mas destituído de valor, destituído de conteúdo, porque, amado, deixa eu falar uma coisa para você. O Evangelho de Jesus é muito simples, exatamente por causa disso. Tem muita gente boa, intelectual, estudiosos, pessoas que muito estudaram, que não dão valor às coisas da Bíblia. Por quê, pastor? Porque eles acham que aquilo ali é muito simples. Aquele caso do general da Síria, o Amã, que foi lá na casa do profeta, o profeta nem sequer atendeu ele, mandou que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E o cabra ficou indignado. Pô, será possível que lá na minha terra tem rios mais limpos do que esse, mas eu não poderia tomar o meu banho lá e ficar curado? Não. Você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Não interessa a sua interpretação, não interessa a sua indignação. Apenas cumpra e obedeça ao que o Senhor mandou te fazer. Então, Elias não mandou, aliás, foi Eliseu, não mandou o comandante entrar 7 vezes na água porque ele quis. Isso aí é que está. Deus disse para ele o que ele falou para o general. E porque o general, mesmo resmungando, obedeceu, ele foi curado da lepra. Então, meus amados, nós precisamos obedecer na íntegra aquilo que o Senhor nos manda. Então ele diz aqui, ó, que ai de vós, escribas dos fariseus, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um discípulo da religião deles lá. Agora olha a consequência. E uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes. Amado, a sentença do Senhor para os fariseus é muito, muito pesada. Então não vamos incorrer nesse erro. E a gente que é líder na igreja, que ensina, que é líder de louvor, da intercessão, na palavra, em qualquer área, seja simples, seja submisso, seja humilde, como Jesus o foi. Você, para ser respeitado, não precisa bater na mesa e dizer que você é o chefe. Todo mundo sabe que você é o chefe. Então, o fato de você ser chefe, isso te dá a responsabilidade de ser exemplo, de ser modelo. Eu falei na semana passada que Jesus perguntou: quem é o maior? É o que está sentado à mesa ou que o serve? Aos olhos do mundo, maior é o que está sentado à mesa, porque é o patrão. Mas aos olhos de Deus, maior é o que serve, porque ele está falando ali que Jesus veio a este mundo, despiu-se da sua glória, despiu-se da sua santidade, despiu-se dos seus poderes sobrenaturais para viver como homem, retratado em figura humana, para obedecer aos princípios que ele próprio determinou e para obedecer até a morte. E não é uma morte qualquer, é uma morte terrível, chamada morte de cruz. Então, Jesus é o nosso referencial. Eu e você, como líderes eclesiásticos, estamos aqui para servir a igreja de Jesus, para abençoar o povo de Deus, e não para tirar partido, e não para tirar vantagem e querer usufruir de benefícios que não devemos nos usufruir. Mas para a gente, já estamos chegando aqui para o fim. Então nós temos aqui Romanos 2, 21 a 23, que diz o seguinte: pois tu que ensinas a outrem, está falando aqui dos mestres, dos pastores e líderes, não te ensinas a ti mesmo? Amado, a palavra de Deus que eu prego na igreja, ela primeiramente ela toca no meu coração, ela corrige as minhas falhas,
os meus erros. Aliás, Deus tem me dado a graça de pregar ultimamente exatamente aquilo que eu estou vivendo hoje na minha vida, de cotidiano, vivendo as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas provações. Cada ministração que eu trago para vocês aqui é fruto da bondade de Deus na minha vida, porque Deus quer me instruir, Deus quer me ensinar, que primeiramente eu tenho que praticar esses ensinos para mim, porque eu não posso dizer que Deus é bom se eu não tenho experimentado a bondade de Deus na minha vida, e como eu tenho. Eu posso reafirmar com todas as letras que Deus é bom o tempo todo, e que o tempo todo Deus é bom. Então aqui o apóstolo Paulo pergunta: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Amado, a revelação, o ensino passa primeiro pela sua e pela minha vida, para depois ela chegar na vida do nosso discípulo, daquele que está nos assistindo. Então veja bem, as pessoas não querem seguir homens, querem seguir modelos exemplares da palavra do Senhor. Ele aqui continua: tu que pregas que não se deve furtar, e tu furtas. Olha só, você que prega que não deve fumar, mas você fuma. Você que prega que não deve beber, mas você bebe. Você que prega que não deve adulterar, mas você adultera. Dizes que não deve cometer adultério e comete. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Quando eu vejo no Pai Nosso, amados, aquela expressão, santificado seja o teu nome, aí eu pergunto, puxa vida, Deus já é santo, 3 vezes santo. Como que eu, sempre mortal, vou poder santificar o nome de Deus? É simples. Você tem o sobrenome de Deus na sua vida. Eliezer Andrade de Almeida de Deus. E quando eu faço uma bobagem, quando eu começo um deslize, quando eu cometo um pecado, eu estou fazendo tropeçar pessoas inocentes que acreditaram na minha pessoa, seguiram os meus conselhos e caíram. Ah, meus amados, Jesus disse que seria melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar no mar. Ai daqueles que fizer tropeçar um desses meus pequeninos irmãos. Melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho no pescoço e afundar no mar. Então, meus amados, eu que prego, que ensino, que discipulo, procuro ter o maior cuidado. Eu não sou perfeito, eu também tenho erros, também tenho falhas, mas diariamente eu peço a Deus que não me deixe pecar contra o Senhor nem contra os irmãos. Que o Senhor me livre das minhas tentações, que não são poucas, são muitas. Mas é muito importante você, que é um líder de célula, um pastor, um apóstolo, um padre, um líder, um pai de família. É muito importante, amado, que o nosso ensino seja verdadeiro. E o nosso ensino se torna verdadeiro quando eu e você praticamos no nosso dia a dia aquilo que nós ensinamos de púlpito ou da televisão. Então observe, Jesus não terá por inocente o culpado. Você, meu irmão, se cuida para não tropeçar, porque se você tropeçar, o castigo vem. Porque é uma lei chamada lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, de bom ou de ruim, ele vai colher. E a palavra ainda diz assim lá em Gálatas 6, 7, 8. Aquele que semeia na carne, no natural, da carne colherá corrupção. Não tem outra. Ah, você está desejando mal para alguém que lhe fez mal. Pois aquele mal vai voltar em dobro para você. Agora, aquele que semeia para a vida do Espírito Santo colherá vida eterna. Eu vejo muitas pessoas hoje se queixando da vida, se queixando da sorte, se queixando do governo, se queixando de todo tipo. Mas a Bíblia pergunta, do que se queixará, pois, o homem vivente
Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ninguém, irmão, nos leva a pecar. Você peca deliberadamente, conscientemente, porque hoje eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós. E ele nos testifica, ele nos mostra que nós transgredimos, que nós pecamos e como tal, nós precisamos, amado, cuidar, ficar esperto. A Bíblia fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. Então, tem muita gente boa que está vivendo no engano e está feliz da vida, achando que está tudo certo. Só que na vida dele nada dá certo, então alguma coisa está errado. Deus não tem prazer em nos disciplinar à toa. Agora, Deus nos ama. E por causa disso, meu querido e minha querida, ele nos disciplina para o nosso próprio bem. Então, meus amados, quando você ensina muitas coisas e não as pratica, você está envergonhando o nome de Deus. Por isso que lá no Pai Nosso ele diz, santificado seja o vosso nome. Então eu posso santificar o nome de Deus com o meu comportamento, no meu caráter cristão, no meu viver diário com a minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Todos nós estamos sendo observados, meu amado, em todo o tempo. Portanto, não negligencie os princípios básicos da doutrina da fé. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão contundente, tão reveladora. Meu Deus, naquilo que eu não fui capaz de alcançar em termos de ensino e de revelação. Que o Espírito Santo de Deus toque no coração daqueles que estão nos assistindo e que os leve a entender e praticar esses princípios, Pai, porque são princípios de vida. E se nós assim o fizermos, seremos bem-sucedidos. E nós precisamos, Pai, como filhos do Senhor, ser referência no mundo e na sociedade que nós vivemos. Nos ajude, papai, a cumprir esses princípios aqui mencionados. E desde já eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Senhor, nós queremos aproveitar a oportunidade para realizar uma oferta de amor nesse ministério Pão da Vida. Senhor, a tua palavra diz que nós precisamos fazer participante das nossas bênçãos aqueles que nos têm ensinado. E tu sabes que todo domingo eu estou aqui trazendo uma palavra de vida, trazendo uma palavra importante para ensinar os caminhos de Deus para o teu povo. Por isso, Pai, é lícito que eles plantem uma semente em nosso benefício. Eu vou passar o número do Pix, porque é uma coisa tão simples. 41 99979 6625. É simples, meu amado. Pegue aí o teu celular e passe esse Pix para nós. Nós vamos receber a informação do banco, do Pix que você fez. E nós vamos estar orando mais intensamente. Primeiro, para que você colha aquilo que você plantou. Segundo, para que Deus possa lhe abençoar. Não só você, sua empresa, sua família, seus filhos, seu ministério. Tudo aquilo que diz respeito à sua pessoa. Deus é bom. Mas Ele quer que nós pratiquemos os princípios aqui ensinados. Então, se você está sendo abençoado pela palavra, abençoe também aquele que está liberando essa unção e essa bênção para você. E desde já, papai, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E fazemos isso, Pai, no nome santo, amado do Senhor. Então não esqueça, querido, de se inscrever no canal, de fazer seu comentário, de compartilhar, meu irmão, essa palavra com pessoas que você ama. Tem muita gente que não está nas igrejas, então está totalmente sem ensino algum. Então essa nossa palavra é uma oportunidade das pessoas que não estão frequentando cultos, ouvir uma palavra de Deus para a edificação do seu coração. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes. E a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.